Mas eu quero agradecer a toda a equipe do professor Cleiton, dizer que vocês têm trabalhado demais assistindo os outros encontros, as pessoas que vocês acionaram, né? Eu me sinto muito honrada de estar aqui participando desse grupo e, fundamentalmente, para falar desse tema que é extremamente importante, que é a educação infantil. Né? E esse movimento, que não é só no sul de Minas, mas é um movimento mineiro e é um movimento do Brasil, né? Para a gente lidar, defender a qualidade da educação infantil. Eu estou marcando aqui meu tempo, porque o combinado é de eu ter mais ou menos uns 40 minutos. É isso? Ok. Bom, então, quero agradecer a toda a equipe, quero que vocês agradeçam ao professor Cleiton, ao deputado, e quero dizer que honra eu tenho de ter aqui entre vocês a professora Ila Maria, que foi e é uma colega, amiga, parceira, companheira daí do trânsito pela educação infantil. Quando nós estávamos no Departamento de Educação, nós conseguimos um convênio com 7 universidades diferentes, chamado Consórcio Proformar, e nós realizamos ali pela Universidade Federal de Lavras a formação, né, em nível de pedagogia, licenciatura em pedagogia para a educação infantil, num curso ímpar, que essas 200 pessoas, a gente teve uma desistência mínima para curso à distância na época, que era semipresencial, mas o que eu quero dizer é assim, a honra da Ilha estar aqui, a honra da Tatinha estar aqui, que elas são companheiras desse movimento todo, que é dar continuidade às ações do Fórum Mineiro. Eu estava fazendo, antes de vocês entrarem, fazendo as contas aqui, né, Adonias? Tem 22 anos já esse Fórum Mineiro. E eu represento aqui um número grande de educadoras e de educadores que atuam nesse Fórum Mineiro de Educação Infantil. E é bem interessante pensar que nós fundamos o Fórum em 1999 e que até hoje nós temos pessoas que, em 1999, estavam conosco aí, fundando esse fórum. Né? E eu estava dizendo para a Nídia, Varginha foi extremamente presente durante muito tempo, e Três Corações também. Nós temos aí, né, a Karina de Três Corações, quer dizer, de repente pode ser, num momento desse, também de retomada, né? Hoje nós estamos encaminhando para o 152º encontro do Fórum. Ele teve muitos encontros de modalidades diferentes, né? Mas pensar 152 vezes, uma vez por mês, é muita coisa, né? E, conforme eu disse, o Paulo disse, nós criamos esse Fórum Sul Mineiro quando eu estava atuando no Departamento de Educação da UFLA. E veja bem, esse fórum ele tem um caráter informativo, propositivo. E o que a gente objetiva é garantir esse amplo debate democrático de ideias. Então, o Fórum Sul Mineiro ele é suprapartidário, ele está articulado e é aberto a vários órgãos, instituições, aberto à sociedade civil e ao debate público e democrático comprometido com a expansão da educação infantil. E pensar na educação infantil nos tempos de hoje,
haja desafio, né? Então, esses fóruns, eles são, por excelência, uma estratégia de divulgação da concepção de educação infantil. E essa educação infantil, ela é comprometida com os direitos das crianças e com essa consciência que nós temos, os vários educadores e educadoras fizeram as suas pesquisas da importância desses anos iniciais do desenvolvimento humano, não é? E o Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, ele articula-se com o movimento nacional, que é o MIEIB, Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil, e ao movimento estadual. Acabamos, Tatinha e eu, de sair, foi a conta de beber uma água para estar aqui com vocês. Nós estávamos na reunião do colegiado do Fórum Mineiro, né? E que depois eu vou contar para vocês, são vários fóruns por conta de Minas Gerais ser tão grande, então tem na Zona da Mata, tem lá no Jequitinhonha, tem em Belo Horizonte, enfim, depois eu conto para vocês. E aí, eu quero dizer que nós participamos de uma rede que é tecida rizomaticamente. Eu venho estudando aí as ideias de Deleuze e Guattari, e na obra Mil Platôs, do volume 1, eles trazem, não é, essa ideia das muitas conexões, não é? E aí eles dizem o seguinte, abro aspas, um rizoma não cessaria de conectar cadeias semióticas, organizações de poder, ocorrências que remetem às artes, às ciências, às lutas sociais. Então, rizomaticamente, eu vou puxando vários fios para nós conversarmos sobre a existência, né, sobre esse contexto da educação infantil, nesse contexto dos fóruns. E eu considero isso que vocês estão fazendo genial, por quê? Porque atuar em redes, considerando, né, o nosso compromisso, seja das universidades, seja dos muitos órgãos, seja das instituições que vocês fazem parte, não é? E aí são muitos os projetos de extensão que nós articulamos para inserir a discussão com as comunidades. O professor Paulo falou desse projeto, né, que nós aprovamos, foi um deles, Paulo, esse projeto Borbulhando Enfrentamentos às Violências Sexuais nas Infâncias, no sul de Minas Gerais. Até hoje, esse projeto, ele reverbera, porque nós conseguimos, aqui para o sul de Minas, para quase 40 cidades, nós fizemos a formação de educadoras e educadoras para estudar esse tema, quer dizer, estudar concepção de infância, concepção de educação infantil, mas estudar também essa concepção tão difícil de ser pautada hoje, que são as questões de gênero e as questões da sexualidade da criança, completamente mal compreendida do que seja ela. Eu venho realizando os estudos com músicas, com histórias, com poesias, desde 1995, quando eu fiz o meu mestrado. E como que é importante trazer a música para desencadear a fala das crianças sobre a temática. E aí, nesse livro que o Paulo se referiu, o Silvio Galo, que é um professor da Unicamp, o Silvio Galo, ele vai estudar também esse livro. E a Tatinha já fez o favor de colocar o link aqui no chat. Se vocês acessarem esse link, vocês terão na íntegra o PDF do livro. Agora, um dos nossos sonhos
seria poder imprimir nova versão do livro para que nós pudéssemos estar partilhando, porque as educadoras terem em mãos um livro que foi escrito a muitíssimas mãos, ele foi escrito pelas pessoas que faziam parte, muitas delas ainda fazem parte, desse grupo de pesquisa que o professor Paulo me apresentou, que é Relações entre Filosofia e Educação para a Sexualidade na Contemporaneidade, a problemática da formação docente. Então, o professor Silvio Galo, no prefácio do livro, ele diz o seguinte, abro aspas, esse livro reúne duas coisas que juntas possuem uma explosão de vários megatons, infâncias de um lado e sexualidades de outro, e no meio delas a violência sexual contra crianças e jovens. Por que eu trouxe a informação desse projeto de extensão? Nós estamos acompanhando as violências domésticas, as violências contra crianças, as violências contra as mulheres, as violências sexuais, quer dizer, é um tema que tem, sim, que fazer parte da formação de educadoras e educadores. E tem que fazer parte das discussões com as crianças, com os adolescentes. Esse livro, quando nós aprovamos o projeto, nós também, um dos aspectos a serem discutidos, né, um dos pontos desse projeto, foi a realização de uma mostra cultural, em que várias crianças e adolescentes, não só de Lavras, mas de várias cidades da região que estavam participando, professoras que participavam aí do projeto, as crianças fizeram seus desenhos, né, Paulo? E aí, separando os artigos do livro, estão aí os desenhos que venceram essa mostra cultural que a gente intitulou Mostra Cultural 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Então, são desenhos belíssimos que estão no livro e que trazem, não é, a voz das crianças e de adolescentes, junto aí com as vozes de muitíssimas pessoas, isso, os desenhos são maravilhosos, de muitíssimas pessoas que escreveram os seus textos a partir dos temas. E estar participando do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil sempre fez com que nós tivéssemos um contato muito próximo com as educadoras e educadores das várias cidades, né? E aí, puxando o fio do MIEIB, por exemplo, o que é o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, que vai agregar aí vários fóruns estaduais e regionais, e que também são compostos por várias instâncias, universidades, associações de pós-graduação e pesquisa, redes de proteção, que vão lutar aí em prol dos direitos da criança. E qual que é a ideia? Pressionar para que políticas públicas sejam construídas, considerando aí a concepção de infância, concepção de cuidar e educar, a formação de educadoras e educadores, e também reivindicações a vários órgãos competentes, né? O MIEIB acabou de lançar, foi semana passada, o MIEIB ele buscou Fineduca, Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, e essa associação ela deu uma inestimável contribuição para os pesquisadores e pesquisadoras
para qualificar o debate acerca do financiamento da educação infantil. A Tatinha também vai fazer o favor, Tata, de inserir o link onde é possível acessar esse documento, porque nós precisamos dessa pressão para que as políticas públicas de educação infantil no Brasil caminhem. Então, a Tatinha vai divulgar aí, fazendo favor, para que vocês possam ter acesso a esse documento. MIEIB, então, e as suas formas de articular conosco, né, com os fóruns estaduais e regionais, não é? As suas lutas, buscas. E o Fórum Mineiro, que é composto de vários regionais, o Sul Mineiro, o da Zona da Mata, da região Alto Jequitinhonha, metropolitano e o Fórum de Educação Infantil de Belo Horizonte. Então, veja bem, Fineduca, com a encomenda do MIEIB, produz o documento, aí, Tata, perfeito. Produz o documento, e a Tatinha, que é a nossa assessora de comunicação, ela já mandou para todas as cidades que fazem parte do fórum, e aí nós temos, então, depois o MIEIB vai fazer uma live para discutir esse documento, ou seja, o espaço dos fóruns é um espaço para que nós possamos aprender nessa luta que é coletiva, né? E aí, essa inserção no Departamento de Educação possibilitou esse contato todo aí pelo sul de Minas afora, interferindo na produção de saberes, na produção aí junto com educadores e educadoras, e vinculado não só à competência técnica, mas a essa competência política, não é? E aí nós criamos, e foi na cidade de Nepomuceno, não sei quem aqui pôs que é de Nepomuceno, não é? A Dulcineia. A Dulcineia está aqui presente? Então, a Dulcineia está conosco desde 1999, e foi na cidade de Nepomuceno que foi criado o símbolo do fórum, que é um catavento. Então, nós nos inspiramos na música do Ivan Lins, que se chama Cantoria, e a música diz o seguinte: somos a correnteza que começa num gotejar, mesmo que se represe, ela segue e vai transbordar no mar. Então, é bem essa ideia. Nós começamos com uma pequena de uma gota e vamos tentando seguir para que nós possamos desaguar no mar. Mas, atualmente, haja água turbulenta, haja águas revoltas, né, por tudo que nós estamos passando, né? Mas a tentativa de represamento, mas nós estamos aí nesses coletivos com as lutas que são cotidianas. E aí é extremamente importante e necessário que nós pensemos um pouco do contexto da educação infantil. Então, o sistema de educação brasileiro incorpora, em 1988, a educação infantil como primeira etapa da educação básica. E, em 1990, formula o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069/90, que explicita, entre os direitos da criança, o atendimento em creches e pré-escolas para crianças de até 6 anos de idade. Pela primeira vez, um texto constitucional ele define
claramente como direito da criança de 0 a 6 e dever de Estado o atendimento em creches e pré-escolas. Depois vamos lembrar, em 1996, aprova-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De 1990 até 1996, o Ministério da Educação, em conjunto com outros segmentos, define uma política nacional para a educação infantil, propondo a criação de uma Comissão Nacional de Educação Infantil, com vistas a formular e a implementar uma política na área, atuando de 93 a 96. Em 94, acontece a Conferência Nacional de Educação para Todos, e um dos eventos preparatórios para a conferência foi justamente o primeiro Simpósio Nacional de Educação Infantil, que aprovou a Política Nacional de Educação Infantil com o apoio da CNEI. Acontece a municipalização da educação infantil, que passa a ser responsabilidade dos municípios. E, em 2009, elaboram-se as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Por que eu trouxe esse contexto? Para a gente lembrar da processualidade da educação infantil. Para que ela seja primeira etapa da educação básica, teve chão. Para que nós tivéssemos o direito de ter o Fundeb, porque primeira etapa da educação básica, educação infantil, mas precisou-se que o MIEB fosse com as crianças, os fraldas pintadas lá em Brasília, para que nós pudéssemos, né, nessa luta toda, incorporar aí o Fundeb para essa primeira etapa da educação básica. Então, assim, muito a discutir desde então, muito a pensar, quer dizer, estamos chegando aí, já chegamos, né, nesse horror que é a pandemia, mas quanto de concepção de criança, quanto de concepção de formação de educadores e educadoras, né? E aí nós íamos realizar em Lavras o 12º encontro ampliado do Fórum Mineiro de Educação Infantil. Aconteceu a pandemia. Aí não podíamos fazer os encontros presenciais. Aí realizamos o encontro ampliado virtual. E aí vocês, acessando o diretório da UFLA, vocês têm lá todos os encontros, e nós estamos acabando de organizar o e-book para que vocês tenham num espaço só todas as discussões que foram feitas, porque nós chamamos pessoas bastante competentes e comprometidas com a educação infantil para falar dos diálogos entre as dimensões éticas, políticas e estéticas da educação infantil, para falar dos direitos das crianças à educação infantil, para falar da avaliação e da educação infantil, políticas públicas, qualidade, diferenças de gênero e étnico-raciais. Outra live foi o currículo da educação infantil e a Base Nacional Comum Curricular. Outra live, a participação de profissionais da educação infantil nas ações de retomada das atividades em creches e pré-escolas. Olha que foi no ano anterior, né, 2020, e até agora estamos aí nesse planejamento, não para, presta atenção nisso, não para o retorno, mas para a retomada das atividades e do processo de interação. Então, assim, as palavras, elas
elaboram verdades, né? Então, vamos pensar, quer dizer, nós não estamos retornando como se simplesmente estivéssemos em férias e estivéssemos voltando para as atividades. Não, nós estamos retomando. O MIEB também tem um documento, se vocês entrarem no site do MIEB, tem diretrizes para o debate sobre as condições de retomada das experiências interativas no contexto da educação infantil. Horas. Sabemos, desde as diretrizes curriculares, a importância das interações e das brincadeiras para esse processo de desenvolvimento das crianças, né? Então, como que nós faremos, atuaremos nas instituições de educação infantil, né? E outra live que foi apresentada é a participação de profissionais da educação infantil nas ações de retomada, sim, e educação infantil, puxando os fios das inquietações, dos desafios e das responsabilidades. Então, nós estamos aí numa equipe terminando esse e-book, que, quando ele estiver pronto, nós avisaremos para vocês, né? Consideramos que o avanço da pandemia da Covid-19 em todo o país, associado à ascensão da escola conservadora que se instaurou, dessa onda conservadora que se instaurou no país a partir de 2016, tem ocasionado desconstrução de direitos sociais e das políticas da educação infantil, formuladas, conforme nós já dissemos, desde aí os anos 80, com a participação da sociedade organizada. O atual contexto é marcado pela perda da autonomia docente e pelos desrespeitos aos direitos das crianças, desrespeito à pluralidade de concepções, à diversidade cultural, afrontando, assim, o que está lá na Constituição Federal. Diante desse cenário que se agrava no Brasil, e considerando o papel da instância municipal na oferta da educação infantil, é fundamental mobilizar e conclamar as autoridades educacionais, movimentos sociais, universidades, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, profissionais e sociedade civil, para que se empenhem na valorização da educação infantil, como política pública da mais alta relevância, compreendendo seu caráter intersetorial, multidimensional e comprometendo-se a ideia que nós pensamos nesse encontro que foi online no ano passado, foi tirar uma carta em que nós pudéssemos elencar nessa carta alguns aspectos para nós pensarmos a educação infantil, né? E o que está nessa carta é nós pensarmos como está o Plano Municipal de Educação em cada município. Como que cada município está garantindo a aplicação na própria educação infantil dos recursos que são recebidos pelo Fundeb? Como que está o monitoramento das condições de oferta nas cidades? Como que o planejamento da expansão das ofertas e a ampliação de atendimento de 0 até 6 anos, incompleto, ele vai se dando? Como que está sendo feito esse planejamento para a oferta da educação infantil com condições de segurança e de qualidade, de acordo com os efeitos da pandemia?
há a constituição de Comitê Municipal Intersetorial, que é composto pela saúde, pela educação, pela cultura, pela assistência social, pelos direitos humanos e coordenado pela educação? Como que está no município o Pacto Municipal pela Qualidade da Educação Infantil? Há conversas dos municípios com os fóruns de educação infantil? Então, essa carta de Lavras, e a Tatinha vai fazer o favor também de inserir a carta de Lavras aqui no chat, porque outra carta que nós tiramos a partir desse encontro e que depois nós enviamos para os vários municípios, né? Mas só isso não tem sido suficiente. Por exemplo, atualmente, eu disse para vocês que eu estava saindo da reunião do fórum, do comitê gestor do Fórum Mineiro. Eu estou aqui olhando minha hora, Paulo. O que nós estamos fazendo no Fórum Mineiro? Nós estamos elaborando um questionário para nós nos inteirarmos da realidade dos vários municípios, porque nós vamos fazer outro encontro ampliado, final de setembro e começo de outubro, para que os resultados desse questionário eles sejam discutidos nesse encontro e, de novo, encaminhemos possibilidades de pensar o que fazer. Qual é o objetivo do questionário? É conhecer e subsidiar politicamente os municípios, orientá-los quanto às ações no âmbito das secretarias municipais e acompanhar sistematicamente as condições objetivas para que essa retomada ocorra de modo seguro, a partir da consulta aos profissionais da educação, que atuam nessa primeira etapa da educação básica. Então, hoje nós discutimos uma série de questões com relação... Aconteceu o financiamento, as escolas planejaram essa retomada, as professoras já estão vacinadas, como que estão os ambientes físicos, ou se a escola não tem, perto da escola tem espaços públicos que as crianças possam estar utilizando para a realização de atividades, enfim, né? A Tatinha estava junto, são várias questões que nós, em Minas Gerais todo, vamos estar enviando esses questionários para que, em setembro, nós possamos dar o retorno para que as professoras e diretoras, enfim, as equipes todas, possam se inteirar do resultado desse questionário, né? Nós, do Fórum Sul Mineiro, nós elaboramos também uma pesquisa que submetemos à FAPEMIG, estamos esperando se houve aprovação aí da pesquisa, para estar aqui no sul de Minas pesquisando a infraestrutura física e de pessoal, o processo educativo nas instituições, a profissão docente, a educação infantil no campo, que é extremamente polêmica, e o funcionamento da rede de proteção. Essa rede de proteção nos é também muito cara ao fórum, ou seja, como que Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, escolas, elas estão trabalhando para que as crianças e adolescentes, no nosso caso, as crianças, tenham a possibilidade de ser atendidas por uma multiplicidade de profissionais e de instituições, né? Outra frente de ação do Fórum Sul Mineiro é a revista Catavento, e a Tatinha também vai fazer o favor de inserir ali o link de acesso à revista. Nós estamos quase lançando o terceiro
a terceira edição da revista Catavento, e ela vem trazendo as experiências das várias profissionais para discutir temas que são importantes aí para a educação infantil, não é? Esse número de agora tem um artigo da professora Priscila, ela é da cidade de Lavras, ela atua no município. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Meu celular falou sem querer, desculpa. Então, a Priscila ela vai falar sobre cuidar, educar e brincar. E quando nós estávamos na coordenação do PIBID, no Departamento de Educação, nós fizemos várias atividades com as crianças pequenas, no sentido de que as crianças pudessem interagir com os mais diferentes materiais para que elas fossem construindo os seus conhecimentos. Então, né, tem um texto da professora Ila nessa revista, a Ila e a Cristina de Guaxupé, nós somos a editora da revista, e está aberto, sabe, Nídia, Karina, essa turma toda que está por aí, a revista está aberta, recebendo os artigos, não é? Bom, a primeira edição da revista, ela tem uma entrevista com a professora Rita Coelho, que a Tatinha fez com a Rita, e ela foi coordenadora geral do Ministério da Educação, na coordenação geral da Educação Infantil de 2007 a 2016. E eu quero buscar uma fala da Rita no seguinte sentido, que está nessa entrevista. Ela defende posicionamentos importantes quando é questionada sobre a BNCC. Abro aspas, temos uma responsabilidade histórica de dialogar com os professores, ocupar esse espaço de formação que, com certeza, vem sendo ocupado voraz e equivocadamente por outros interlocutores e interlocutoras. Eu quero dizer, novamente, da importância desse espaço aqui, desse espaço que é um espaço de formação, não só técnica, mas essa formação política de participação social, não é? Com vários profissionais de vários cantos diferentes, para que nós possamos fazer o que a Rita diz na sua entrevista. Nossa meta, ela diz, estar no cotidiano com as professoras e os professores. E é isso que nós estamos tentando fazer no Fórum Sul Mineiro. Escutar as professoras e professores do que elas estão fazendo, que atividades estão sendo desenvolvidas com as crianças, como que as famílias estão sendo articuladas para que as famílias participem, como que as crianças em casa estão se desenvolvendo. Então, essa é a nossa ideia maior no fórum, fazer a voz das profissionais da educação infantil, fazer com que essa voz circule aí no fórum. E eu acho que, por enquanto, pode ser isso, Paulo. E depois vamos aí escutar vocês, vamos escutar a professora Ila, que também é do comitê gestor. E, enfim, eu quero agradecer e agradecer as perguntas que, porventura, virão. Queria, primeiramente, agradecer, né, o convite do deputado Cleiton, né, do staff do Cleiton, que é muito importante esse espaço de debate, né, mas eu queria, também repetindo a professora Cláudia, né, sinto-me honrado em estar com vocês aqui nessa noite de hoje. Eu acho que esse espaço é um espaço profícuo para o debate pedagógico, acadêmico, né, e a gente que trabalha com história da educação é um espaço que tem constante construção, e todo espaço deve ser ocupado e deve ser
ocupado e desenvolvido. Bom, em relação ao meu livro aí, eu queria primeiramente, antes de falar sobre isso, que a gente fizesse um minuto de silêncio aí, rapidamente aqui, em memória aos quase 540 mil brasileiros que faleceram vítimas da Covid no Brasil. Bom, então vamos falar um pouquinho do livro, né? A Nídia falou uma coisa muito importante, e eu tenho uma questão importante comigo, como professor, que eu acho que a docência e a academia, a gente precisa ter uma leveza no trabalho, uma discussão bem tranquila, a gente tem que ter um bom humor na vida, porque a vida é pesada e vamos levar com leveza essa vida, né? E quando pensei em fazer esse livro, né, que é fruto da minha tese de doutorado, que é a educação feminina, né, educação feminina no século XIX, eu escolhi um tema que ele é um tema muito importante. Por qual motivo? No Brasil, a historiografia brasileira, ela sempre pautou, basicamente, a educação do século XIX com dois meandros. Ou a educação, ela era uma educação pública, ou ela era uma educação voltada ao clero, né, à Igreja Católica nesse sentido. E isso me inquietava muito, porque a gente percebia que havia escolas isoladas, a gente percebia que havia cidades que não haviam escolas, enfim, a gente se debruçou em relação a isso. E aí, quando eu fazia doutorado, eu comecei a pensar, a refletir sobre essa questão aqui. E por que eu escuto uma escola, eu vou fazer o merchan, o jabá do livro, pessoal, né? Vamos jabá aqui, né? O jabá é importante. Porque eu discuto essa escola aqui feminina e não masculina no sentido. Porque a educação feminina, ela é uma coisa extremamente importante no final do contexto do século XIX, começo do século XX. Eu ia fazer um PowerPoint aqui, mas como andar da hora já está um pouco tarde, a pessoa quer tomar um vinho já, a pessoa quer sair para passear um pouquinho, e vou ser mais breve. E aí eu trouxe algumas fotos aqui que estão no meu livro, que vão ser bem legais. Só um minutinho, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela do Zoom. Isso, pode compartilhar. Primeira foto aqui que eu gosto muito, essa foto minha aqui, né? O pessoal tem uma noção como é que o historiador trabalha num centro de pesquisa. Isso é muito importante. Isso aqui é em Campanha, né, no centro de pesquisa Monsenhor Lefort. E aí eu estou aqui, né, um tempo aqui, depois de horas e horas e horas e horas a fio. O que é importante perceber aqui? Esse aqui é a minha principal fonte de pesquisa. É o jornal, chama Monitor Sul Mineiro. É um jornal, né, que ficou em campanha a partir de 1860, alguma coisa, que eu não lembro a data de cor. E é o único documento que eu tinha para poder fazer a minha pesquisa do ponto de vista de documentos históricos que trouxessem alguma relevância para a minha temática. E aí vocês podem ver aqui que é um documento que é um livro um pouquinho grande, né? Grande, ele grosso aqui e tudo mais. Eu estou de luva, estou de máscara, porque o pó é muito grande. Então, o trabalho do historiador, ele é um trabalho muito artesanal. Né? E o que eu consegui perceber nessa pesquisa do meu trabalho aqui? Primeira coisa, que essa perspectiva de dualidade educacional não se sustenta. No sul de Minas, podemos dizer de forma muito tranquila e de forma muito peremptória que havia muitas iniciativas de pessoas particulares e leigas que atuavam nesse sentido de educar as pessoas, as crianças, meninos e meninos. O primeiro ponto importante da minha fala aqui é o seguinte: nesse período, eu não tenho uma ideia de coeducação. O que é coeducação? Rapazes, meninos e meninas na mesma sala. Então, eu tenho uma escola para meninos e uma escola para meninas. O primeiro caso que eu tenho de coeducação que eu consegui encontrar, não vou dizer que é o primeiro, porque eu não posso estar enganado, não seria vaidoso e extremista dizer que é o primeiro. Mas o primeiro que eu encontrei foi o Colégio Juvenato, lá em Caldas, no sul de Minas, que é um colégio de 1906. Então, nesse período, a gente não tinha educação. Rapazes numa escola, moças de escola. Isso é muito importante para debater a nossa questão educacional no Brasil. Outro ponto importante nas fotos aqui, tem muitas fotos bacanas aqui, vou ser bem breve, pessoal, não vou me estender muito, não. Eu tenho aqui uma foto importante, que é o Colégio Mariano. Pessoal, desculpe aqui, porque no livro, né, aí vou fazer outro merchan, nos livros as fotos estão mais elaboradas, trabalhadas, filtradas. Aqui eu trouxe uma coisa mais leve de poder ver aqui. Esse colégio, ele tem algumas coisas importantes. Primeira coisa desse colégio, ele é alto e ele é extremamente arejado. E ser arejado entra numa discussão de higiene daquele tempo. Professor Hércules, mas por que o senhor trabalhou com o Colégio Mariano em si? O Colégio Mariano, gente, e aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, eu chamo no livro aqui, né, de tradição e meditismo.
Tradição, porque é um colégio de família, porque o Mariano aqui não era a congregação mariana, é da família Mariano, que dura por 40 anos. E porque ele é inédito, porque ele é o primeiro colégio que se tem notícia no sul de Minas, e quiçá no Brasil, que tem uma perspectiva de internato e na qual a menina entra aproximadamente com 7 anos e sai com 11 anos, alfabetizada, letrada e pronta para começar a sua vida quase que adulta. E a pergunta é, Hércules, mas por que você estuda educação feminina? Porque eu vou falar do Manuel. O Manuel é um pesquisador, acho que ele é no Unicamp, se não estiver enganado, que ele trabalha com uma ideia aí que a gente chama de ciclos concêntricos. O que é isso? Eu vou ter mulheres educadas no mundo católico para que tenham filhos educados dentro do catolicismo, para que eu tenha uma sociedade católica e que a sociedade sempre se perpetue. Isso é muito bacana. Isso é muito importante, porque é aquela coisa, eu vou fazer uma marcação, que eu não trabalho com gênero no livro, mas eu vou fazer uma marcação de papéis sociais. Então, quanto mais eu preparar essas meninas para o futuro matrimônio, eu vou dizer uma expressão, eu falo muito em sala de aula, a gente tem que ser didático às vezes, né, porque eu trabalho com adolescente, os meninos são muito bacanas, adoro meus meninos, até aluno meu aqui, e eu fico muito feliz com isso. Eu brinco o seguinte, que é uma valorização do passe. Ou seja, quanto mais preparo a menina tem, a chance de ter um melhor casamento é melhor. Então, participar, o interagir, o estudar, ele passa a ser visto como algo de valorização do indivíduo. Isso é muito bacana. E aí você vai agora aqui, você breve, eu vou para as fotos aqui, temos que ir para as fotos aqui, vamos seguir aqui, o Colégio Mariano está aqui, que vocês já viram aqui, e aí eu começo a trabalhar com anúncios dos jornais do período. Eu tenho aí, lá, primeiro colégio de campanha, e aí uma coisa que eu faço também, que a gente considerador é chato pra caramba, né? Que os memorialistas são muito importantes para a história, mas o viés científico é extremamente primordial. E aí eu achei o primeiro anúncio de colégio do sul de Minas para meninas, que é o colégio, o nome original, né? Colégio de Meninas, né? Da professora Pauline Maria Malice, que é essa foto aqui, pessoal, é de 1865. Então, havia um colégio para meninas antes do Colégio Mariano, lá da campanha. O que eu percebo na pesquisa aí, em várias escolas que eu trabalho, pesquiso e analiso? Esses colégios não duram muito tempo. Não duram por quê? Por uma questão, e aí são hipóteses que eu não consegui demonstrar, e a pesquisa está aberta para a gente sempre continuar evoluindo, né? Eu tenho poucos alunos, eu tenho mensalidades caras, e eu vou usar uma expressão aqui que não é da época, mas para a gente poder ficar mais atento, eu não tenho um projeto pedagógico claro, eu não tenho currículo claro, eu não tenho poder público de forma efetiva e clara atuando nesses colégios. Então, esse colégio fecha. E aí eu consegui aqui, esse mapa, essa foto também, é bem simplesinha, mas é importante. Campanha está aqui. Todas as cidades ao redor têm ou tiveram algum colégio antes dos grupos escolares de 1907. Todas as cidades apresentaram colégios para meninas nesse período. Isso também é uma outra ideia que a gente vai discutir agora aqui, que é a valorização e entendimento da importância da educação, né, que a gente tem no Brasil aí. E aí eu começo a ter agora aqui, eu tenho aqui um colégio de Lambari, ao ano, 1876. E quando eu pegava esse tipo de foto, eu falava, professor Hércules, o que o senhor está fazendo? Como é que o senhor vai entender isso daqui? Porque a nossa formação intelectual, acadêmica, ela preza na formação do currículo bem linear. E aí eu tive que estudar para entender como é que funciona todo esse processo aqui, e no livro está muito bem explicado, aí mais um jabá. É que não vou explicar agora para o pessoal, não. Mas só um spoilerzinho, vai. Primeiro, a gente chama de método lancasteriano. Primeiro, aprende-se a ler, depois aprende-se a escrever e, posteriormente, fazer as contas. Então, é um processo diferente que a gente trabalha hoje em dia nas escolas aí. Né? E aí eu tenho aqui, muito bonito também, aqui, ó, outro colégio, ó. Colégio de Meninas, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, da dona Esther Carolina Lemes Porto. É um anúncio de 1º de agosto de 1877. Então, aqui ela vai explicar toda a ideia do colégio, o valor da mensalidade, o que pode, o que não pode, o que a escola oferece para as pessoas nesse sentido aí. Né? E aí, por exemplo, eu tenho o Colégio Santa Cruz aqui, primeiro colégio em Varginha. Ele é de, não está a data aqui, mas ele é de 1892, se eu não estiver enganado. Eu tenho esses anúncios de jornal. Então, o nosso trabalho, Colégio Nacional do Carmo, né? É a cidade aqui, da onde é esse colégio aqui? Ele é da cidade... cadê?
aqui, de Campos Gerais, perto de Alfenas, de 1902. E aí a gente vai achar vários colégios. E esse gráfico aqui é muito importante, que ele é um gráfico, né, o Almanaque Sul-Mineiro. Então, algumas pessoas, alguns homens ávidos pelo conhecimento, pela informação, tiveram a galhardia e a coragem de tentar fazer um almanaque explicando todo o sul de Minas. E aí o que eu acho mais importante é que eles conseguem demonstrar o que tem o sul de Minas de importante, quais são as questões aí, desde o açougue do São Sebastião aos colégios da região. E o que eu aprendi na minha pesquisa? Que o poder público não tinha a menor noção do que estava acontecendo na região. E isso é muito, muito bacana. E o que vai acontecer na minha pesquisa? Mando mais fotos aqui e já paro de falar. A gente debater um pouquinho, se for o caso. E aí eu vou ter... Só um minutinho, pessoal, desculpe. Esqueci de compartilhar com vocês. Bom, e aqui eu tenho a foto mais antiga que eu tenho da senhora Matilde Mariano. Matilde Mariano, ela falece com quase 90 anos, né? E uma coisa importante dos Marianos é que eram 8 irmãos da família Mariano. A gente trabalha com uma ideia, quase uma congregação leiga. E desses 8 irmãos, apenas uma irmã casou, ela casa e sai da campanha e vai morar em Machado, e não sei mais nada dela. E os outros irmãos ficaram sempre cuidando da escola da família. E a Matilde, né, a gente não sabe quando ela morre, mas ela morreu nos anos 40 do século passado. Ela trabalha depois, tem a fotinha dela mais nova, vocês vão ver daqui a pouquinho. Né? Essa foto, eu gosto muito dessa foto aqui. Essa foto dá uma dimensão da importância e da força do colégio. Eu tenho aqui do lado, uma coisa que não tem campanha mais, alguém de campanha aqui, que é o Teatro São Cândido. E o Colégio Mariano, ele fica na rua central da cidade. Ele é bem localizado, ele é arejado, ele é vasto, ele é importante, porque ele representa, porque ele demonstra força, ele demonstra a importância, demonstra a imponência e dá, naquele momento, um grande status social. Ter uma filha no Mariano é algo que vai dizer muito sobre quem é você. Né? E eu consegui achar o seguinte, eu consegui achar uma menina que é de Machado, que estudou no Mariano. Ela morre na escola de febre tifoide. Né? Mas é trágico, mas para a gente que é pesquisador, historiador, é muito importante que eu veja a circularidade que esse colégio conseguiu ter. Né? Eu tenho aqui um outro... esse anúncio aqui, tá, não vai para vocês lerem aqui, obviamente, né? Mas é um anúncio muito importante, que é o Colégio Nossa Senhora do Sião. Vou fechar agora aqui, explicar um pouquinho sobre história agora para o pessoal aí. Quando o Império Brasileiro acaba, a Igreja Católica, ela perde um pouco da sua força, porque eu vou ter o fim do padroado. O que é o padroado? Era a união constante, direta e clara e nítida em relação entre igreja e Estado. E a igreja, né, a partir já do ano de 1846, ela começa a buscar ocupar mentes e corações. E no Brasil, isso vai ser extremamente importante. O Brasil, o que o Vaticano fala? Olha, o Brasil é um problema grave. O catolicismo brasileiro é péssimo. Por que ele é péssimo no Brasil, na visão do Vaticano? Porque ele é popular. Aqui a gente tem festas com bebida alcoólica, com jogo, com dança, com folclore, com sincretismo. E o Papa dizia que isso não é catolicismo. A gente tem que fazer o quê? Reconquistar as mentes e os corações. E a partir daí eu começo a criar escolas, congregações religiosas que saiam pelo mundo para poder reequilibrar as forças, ou seja, trazer de volta o poder do catolicismo, as normas do catolicismo, as regras do catolicismo e perpetuar essas normas nas elites do país. Isso é muito, 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 muito importante. É criar um valor, é criar uma dinâmica. E aí eu tenho aqui, vou repetir a gravura rapidinho, que o nome do colégio, eu chamo Colégio de Sião, que o nome que depois que vai ficar na cidade é Colégio do Sion, né? O que esse colégio trabalha? E aí eu vejo muito isso, né? O Colégio do Sion, ele marca, que eu chamo o ápice da modernidade conservadora no sul de Minas. Por que ele é moderno? Porque ele é novo, porque ele é religioso, porque ele é imponente, porque ele é forte, porque ele te dá prestígio, porque ele é elitista, porque ele forma as melhores mulheres, ele tem a melhor pedagogia, ele tem a melhor ideia e ele representa a educação advinda da Santa Igreja, da Santa Sé em Roma. Por que ele é conservador? Porque eu trago para a campanha
teatro, eu trago para a campanha o trem de ferro, eu trago para a campanha uma escola, que vão ser os pilares da modernidade do sul de Minas. Então, eu quero me modernizar no que tange o processo de pertencer ao mundo que surge do século XX. Mas essa educação, ela não tem que ter rupturas, ela tem que ter permanências. E educar as meninas da elite campanhense é algo extremamente importante. Né? Tô podendo falar já. Por fim, por que esse colégio, por que o Mariano acaba? O Mariano dura 40 anos, acaba por qual motivo? Ele acaba por uma questão, tanto quanto que eu fiquei muito chateado em saber disso, mas faz parte do trabalho do pesquisador, porque a pessoa morre. Você tem 5 irmãs que tomam conta da família, elas vão envelhecendo, vão morrendo. O irmão mais importante é o Bernardo José Mariano. O Bernardo José Mariano é um sujeito que vai trabalhar desde ser o cara que trabalha na sacristia da igreja, é o cara que coordena os bingos da igreja, é o cara que vai ser vereador, então é um cara, ele morre, em 1901 ele morre. E aí o colégio entra em decadência, as irmãs vão envelhecendo, e o Colégio Mariano, que foi a vedete, a menina dos olhos no século XIX, ele perde a sua imponência, a sua importância no começo do século XX. E aí não há como concorrer com o Colégio Mariano, com o Colégio Sion, que vai chegar aqui, e aí tem uma foto muito bacana, que é uma foto muito emblemática, eu acho, que eu consegui no arquivo, que é muito bonito, muito bacana, que é essa foto aqui. Eu tenho essa foto aqui de 1911, se eu não estiver enganado, 1911. E essa senhorinha daquela foto que eu mostrei que está velhinha, aqui ela está mais jovem, que é a Matilde Xavier Mariano. Então, o que eu concluo no meu trabalho? Eu falo, olha, o colégio ele acaba em 1907, porque a família se desgasta, a família se esgarça, a família se extingue, e eu vou ter um outro ponto, que eu não vou debater também, que isso aqui é uma pesquisa para frente, que vai ser a criação da escola como algo público de verdade, que será a criação dos grupos escolares. E, pessoal, para se localizar um pouquinho aí, as cidades mais antigas, toda a cidade mais antiga, vamos citar um nome que vai estar presente aqui, eu conheço. Eu posso falar de Poço Fundo, que é minha terra natal, eu posso falar de Três Corações, eu posso falar de Varginha, eu posso falar de Campanha, eu posso falar de Alfenas, eu posso falar de Pouso Alegre. Todas as cidades, elas têm um grupo escolar na região central que é imponente, que é um projeto republicano de educação, de trazer as pessoas e começar a entender, de certa forma, que a educação pública ela é importante. A Matilde está aqui, né? No quadro, aqui no escopo dos primeiros professores aí da escola pública, do grupo escolar Zoroastro de Carvalho, lá na cidade da Campanha, né, que é um grupo central. Então, o que acontece? A partir daqui, eu falo, percebo, o colégio, ele acaba. E ele acaba porque ele se esgota, porque ele cumpriu o seu papel como um dos colégios mais importantes que já tivemos nesse nosso país. Modéstia à parte. E aí, pessoal, o livro, ele tem uma... Agora eu vou vender o meu jabá, tá? Acabou de falar, mas 2 minutinhos só. O livro, ele é bacana por qual motivo? Bacana, modéstia à parte, né? Eu trabalho aqui, eu trago várias questões importantes. O professor Maurício está com um livro ali, o professor Cleito recebeu também, não sei se o professor Cleito teve condição de ler, né? E eu tenho aqui, no caso, eu consegui fazer aqui, vou mostrar rapidamente para vocês, não vou me ater muito a isso, uma tabela na qual eu consigo, mais ou menos, consigo acompanhar, não vai dar para vocês verem, obviamente, né? Acompanhar a escolarização das meninas. E a partir disso, a gente pode fazer diversos estudos. E lembrando, pessoal, isso aqui a gente fez no MOOC. Ou seja, pega lá seu livrinho aberto lá, e eu trabalhei mais ou menos aí em torno de 3 anos na pesquisa para poder... Obrigado, professor Cleito. Na pesquisa para poder aí tentar vislumbrar o que aconteceu na nossa região, por que aconteceu e a importância desse colégio, que para mim, né, e aí puxando toda a brasa para minha sardinha, é a experiência educacional mais importante no sul de Minas Gerais durante o século XIX. Quem quiser adquirir o livro, né, pode adquirir em Varginha, no Sebo Rumo Novo, né, na Santa Cruz ali. Aqui em Três Corações vende na banca central aqui, na Getúlio Vargas, fácil conseguir. E quem quiser ajudar a editora aí, tá aqui o link, né? Quem quiser adquirir o livro aí, que ajuda a ciência brasileira. E a gente que é da parte de humanas precisa do apoio. Porque o pessoal às vezes acha que cientista é só o sujeito que mexe no laboratório, que é extremamente importante. Mas nós do mundo social, nós historiadores da educação, precisamos do apoio da comunidade científica, acadêmica, da população sul-mineira de forma geral. Muito obrigado a todos, muito boa noite.